dia. Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial. Toda vez que eu venho aqui na frente, vocês devem prestar atenção que eu sempre falo que hoje é um dia especial. Porque estar na casa do Senhor é sempre um dia de alegria, é sempre um dia de festa. E devemos ter isso no nosso coração, que nós estamos aqui em comunhão para louvar e engrandecer o nome de Deus. A música que vamos cantar agora é uma música que fala sobre o Deus que adoramos. O Deus que adoramos é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que faz maravilhas e é um Deus que está presente todos os dias na nossa vida. Aproveitando que enquanto cantamos essa música, vamos estar dedicando para o Euro Missionário, que é as ofertas para aqueles missionários que estão no campo onde não conseguimos ir. Então, a nossa dedicação que seja ofertar e, claro, entregar a vida deles a Deus e estar sempre orando. Queremos convidar a igreja, quem puder, ficar de pé, se faz favor. O Deus que toda a terra e céus criou, sua palavra
Amém. Ele é o nosso Deus, redentor e glorioso. Vou pedir que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 26 ao 31. Amém. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chamas pelo seu nome. O seu poder é incalculável, inextinguível e a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa? Não sabes, não ouviste o que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Não tem muito o que explicar desse capítulo, ele é autoexplicativo, mas o nosso Deus é incansável. O nosso Deus, ele é imparável, na verdade. Então, as nossas forças devem sempre ser renovadas no Senhor. Então, devemos sempre a Ele toda a honra e toda a glória. A próxima música que vamos cantar agora, ela é destinada aos dízimos e às ofertas. Como o pastor já disse, hoje é o dia da educação teológica e hoje teremos um seminário às 15. Então, todos os dízimos e ofertas serão destinados àqueles que estão dedicados a aprender e entender sobre a palavra do Senhor. Chamo agora, então, o Paulo e o Vila para fazerem a recolha enquanto cantamos essa música.
Eu vou pedir ao Vila para orar pelas ofertas, por favor. Pai Todo-Poderoso, minha graça te rendemos, Senhor, por mais uma manhã em que cá estamos, Senhor, para poder glorificar o Teu nome, para poder falar a Teu respeito, Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos que cá está, Senhor. Deixamos as ofertas que foram recolhidas, Senhor, para que possam ser usadas em prol da Sua obra, Senhor. Assim sendo, Pai, deixamos todo o resto do culto em Tuas santas mãos, orando, dizendo amém. Amém, igreja. Vou pedir que os irmãos possam abrir a Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo de 3 a 7. Amém, igreja? Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheios de júbilo. E, rumo à casa, ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Essa é uma parábola que sempre me chamou muita atenção, porque nós somos pecadores. Nós estamos em arrependimento todos os dias. Então, sempre que... Vou dar um exemplo, pessoal. Sempre que eu me arrependo de algo, sempre que eu peço perdão a Deus por algo, eu sinto uma alegria imensa, porque eu sei que Deus está feliz com o meu arrependimento, está feliz que eu estou sempre me dedicando à palavra dEle. Assim como também, claramente, fica triste quando eu caio em pecado. Mas é de grande alegria sempre quando temos alguma pessoa nova na igreja, alguém que está buscando a palavra de Deus e que nós acolhemos com muita alegria, porque é uma ovelha que está buscando o seu caminho e é uma ovelha que nós nos dedicamos a trazer ela junto ao rebanho. Então, a próxima música que vamos cantar fala muito do amor de Deus, desse amor que nós nos dedicamos a entregar a essas pessoas. Amém.
Amém, igreja. O amor de Deus é impressionante. Vamos então agora baixar nossas cabeças, ficar em silêncio e fazermos uma oração para agradecer a Deus, porque o nosso Deus é incomparável. E nós fomos chamados para isso, chamados para estar aqui hoje. Nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui com o propósito de louvar e engrandecer o nome de Deus. Oremos então. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Deus. Te agradeço porque o Senhor pôs no coração de que era seu dever estar aqui, Pai, louvando e agradecendo o seu nome. Eu não sei a situação que cada um se encontra, eu não sei como está o seu coração, ó Pai. Mas eu sei que Tu podes todas as coisas, Deus. E eu sei que Tu podes alegrar e encher cada vida aqui com o Seu nome, Pai. Cada um com sua paz e com sua graça, Deus. Te peço por essa igreja, te peço pela palavra, te peço pela família de cada um, Pai. Essa é a oração que eu te faço, por fé, e te agradeço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Vou chamar agora a mensagem, mas antes eu quero lembrar-vos que nós fomos chamados para algo maior. Nós fomos chamados para levar a mensagem de Deus para todo lado. Eu estou em casa, não consigo sair, não posso ir para um país distante, mas eu posso fazer além disso. Eu posso ficar orando por essas pessoas, eu posso enviar uma mensagem de paz para alguém que está triste, eu posso simplesmente só comentar com alguém que está próximo. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para levar a mensagem de Deus. Não preciso ser algo extremo, não preciso largar tudo e ir para algo muito distante. Se você quer, também pode ir. Mas, de onde estivermos, que nós possamos levar a mensagem de Deus, seja para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso primo, nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, seja quem for. Essa é a mensagem que Deus quer que nós levamos, a paz dele. Amém. Celebramos a educação teológica, não só escutar a mensagem que Deus da sua parte vai trazer para nós, mas também o desafio para conhecermos melhor o seminário, para nos envolvermos com o seminário e logo às 3 da tarde, logo à tarde, às 3 horas da tarde, nós teremos a irmã Débora a falar connosco sobre um tema muito importante que é a comunicação, a vida da igreja nas redes sociais. O que é as redes sociais, ou como é que nós podemos usá-las enquanto igreja do Senhor Jesus. Mas agora nós vamos escutar a palavra de Deus e, Débora, bem-vinda. Obrigada. É um privilégio estar aqui. Está, que eu estou-me a ouvir. Então, irmãos, muito obrigada por me receberem. Eu acho que nunca tinha vindo à Igreja Batista de Viseu, mas eu vivi 7 anos em Lisboa e estive na Igreja Batista da Graça. Então eu conheço muita gente que saiu daqui, a Paulo Ribeiro, a Arinda, a Patrícia, a Márcia, e é um privilégio agora conhecer também a igreja onde eles puderam desenvolver a sua fé e anos mais tarde também impactaram a minha vida. Então é muito bom estar aqui. Eu sou a Débora Ossi, sou de Coimbra, estou aqui a representar o seminário. Eu terminei há pouco mais de 3 meses o meu mestrado em evangelismo nas redes sociais, por isso vocês percebem o seminário que eu vou dar logo à tarde, e atualmente também eles atiraram-me para lecionar, para dar aulas de Antigo Testamento. Tem sido um desafio, mas tem sido um bom desafio. E antes de eu explicar só um bocadinho como é que vocês se podem envolver com o seminário, eu vou pedir para passarem o vídeo de promoção deste ano do mês de Educação Teológica. No Seminário Teológico Batista, acreditamos que aprender é crescer. Investimos em líderes servos comprometidos com Cristo para servir no Reino em diversas áreas do ministério e da vida. Aqui, a formação vai além do conhecimento. Ela envolve o ser e o saber, mas também o fazer, criando oportunidades para aplicar as aprendizagens, e o pertencer, reforçando o entendimento de que somos parte do corpo de Cristo, sendo sal e luz na comunidade em parceria com outros.
homens e mulheres de diferentes culturas e experiências passaram por estas salas e hoje estão a servir no ministério pastoral, em missões, no ensino, no mercado, no trabalho ou em qualquer domínio da vida. Somos uma comunidade de discípulos onde cada aluno é acompanhado, encorajado e preparado para viver um ministério fundamentado na Palavra de Deus. Se desejas crescer na fé e ser equipado para servir a Cristo, o Seminário Teológico Batista está aqui para te ajudar a desenvolver a tua chamada. Obrigado por orares e apoiares esta comunidade aprendente. Então isto é um vídeo que fala o que é o seminário, é muito curto e hoje a minha missão aqui também é desafiar-vos a envolver-se com educação teológica. O seminário faz 55 anos em Queluz, mas o primeiro seminário que existiu, batista que existiu em Portugal, foi aqui em Viseu. Então Viseu tem tudo a ver com educação teológica. Então nós estamos em Queluz e online também. Neste momento existem 2 cursos, que é o curso avançado, que são 3 anos, já vou explicar um bocadinho melhor, e também o mestrado, que foi onde eu conheci o André Fonseca. Está ali, o André. Então, neste momento estão a frequentar o seminário cerca de 60 alunos, alguns a tempo integral, ou seja, a fazer 5, 6 disciplinas por semestre, e essas pessoas estão a preparar-se para o ministério pastoral. Mas nós temos outros alunos também. Temos alunos que estão a frequentar uma disciplina, que estão a frequentar 2 disciplinas, que estão a frequentar, por exemplo, apologética, que está a acontecer agora, estão a frequentar comunicação cristã contemporânea. Porquê? Porque o seminário, a nossa missão é preparar líderes servos para tudo aquilo que Deus nos mandar fazer. Inclusive no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa escola. Então nós temos que estar preparados para falar da Palavra de Deus, para viver a Palavra de Deus em todos os contextos. Sim, na igreja, sim, ajudando a Escola Bíblica Dominical. E a Convenção Batista está agora com uma campanha que é os chamados 938, justamente para levantamento de obreiros cá em Portugal, para as igrejas em Portugal. Mas nós todos somos chamados a servir a Jesus nos nossos locais, e para isso precisamos de estar preparados. Então a educação teológica não é aquela coisa de vou saber todas as doutrinas, sim, também vão aprender, mas é acima de tudo uma teologia para a vida. Então como é que vocês se podem envolver com a educação teológica? Em primeiro lugar, orar. Quando nós estamos, eu como estudante, agora como professora, todos os meus colegas, todos aqueles que passam pelo seminário, percebem que há uma batalha espiritual envolvida. Quanto mais nós nos dispomos a conhecer a palavra, a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida das nossas igrejas, nós sabemos que há alguém que não fica satisfeito. Então há uma batalha espiritual inerente à educação teológica. Não vos quero meter medo, tá bom? Mas há uma batalha espiritual e nós precisamos das vossas orações. Cada aluno, mesmo que vocês não saibam os nomes, precisa das vossas orações. Também podem então frequentar. Precisam de ter abonação pastoral para frequentar disciplinas do seminário, mas vocês podem participar online. O primeiro ano do curso avançado é todo online, justamente para dar possibilidade a pessoas que querem fazer 1, 2 disciplinas de poderem aprofundar os seus conhecimentos bíblicos e teológicos. Então, no final, eu vou estar aqui, vou estar o dia todo aqui. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser perguntar, então Débora, como é que foi a tua jornada? Falem comigo. Eu tenho todo o gosto de vos explicar como é que é o currículo do seminário, que disciplinas é que terão mais interesse para vocês. E também apoiar. Desde já agradeço pelas ofertas que vão ser levantadas para o seminário. Muitas delas são destinadas a bolsas de alunos. Alunos que querem estudar, que querem ir para o Ministério Pastoral, mas por algum motivo não têm finanças suficientes para estar. Então, as ofertas que nós levantamos, muitas delas vão para bolsas de alunos.
Também nós estamos agora a renovar algumas coisas, isto é mais administrativo, mas vamos ter que comprar um programa novo, porque toda a nossa informação está tipo em 200 folhas de Excel. Não sei se aqui já alguém trabalhou com Excel, mas são muitas folhas separadas, então nós vamos ter que adquirir um novo programa, mas acima de tudo, apoiar justamente para a Seara. A Leia, estavas a falar de nós não podemos muitas vezes ir, podemos orar, podemos também contribuir então para a educação teológica. E com isto eu vou pedir que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E esta é uma passagem bíblica que foi a base do meu mestrado. Então estou a partilhar também algo que eu estudei no decorrer da educação teológica e mais que isso tem sido, passado 2 anos, eu continuo a aprender com esta passagem bíblica de Mateus 28, 16 a 20. E este é um texto muito conhecido, talvez o mais citado na Bíblia quando nós falamos em evangelismo ou missão. E é um texto que ele vai sempre trazer discussão e parece que não tem uma solução definitiva, porque o que é isto de fazer discípulos? Será que é diferente fazer discípulos em 2025, diferente do que era em 1980 ou 1950? O que é mais importante, ir ou ensinar? Será que eu vou e depois outra pessoa vai ensinar? Só que este texto tem uma mensagem bem clara. Ele também é chamado o texto da Grande Comissão. Ele tem uma mensagem que nós somos chamados a ir porque Jesus ordenou. Ir e fazer discípulos, ensinando e batizando, não é uma estratégia da igreja local. É uma responsabilidade que o nosso Senhor Jesus nos deu. E a minha tarefa hoje com vocês é partilhar 3 razões, a partir deste próprio texto, de Mateus 28, 16 a 20, de porque é que nós somos chamados a ir. E o meu desejo é que estas razões não fiquem em algumas notas que vocês vão tirar no WhatsApp, numa folha. Eu desejo que isto vos impulsione, como me tem impulsionado a mim, a comprometer-me com esta ordem de Jesus, para que os nossos desejos se alinhem com os desejos que Jesus tinha para nós, individualmente, mas também enquanto igreja. Vamos ler então. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. Vamos orar. Ó Senhor, neste momento, nós precisamos que o Teu Espírito Santo haja em nós para que nós possamos compreender a Tua palavra. Sê com cada um de nós aqui. Ó Senhor, a mim usa-me não para falar pelas minhas ideias, mas a falar a Tua palavra. Sê com cada um dos irmãos aqui. Tu sabes a sua necessidade, Tu sabes os seus desafios, Tu sabes como é que eles vieram hoje de manhã para a igreja. Que a Tua palavra traga refrigério, mas também traga desafio para que eles possam ter coragem de aplicar a Tua palavra às suas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti para compreender, precisamos de Ti para aplicar as verdades do Evangelho às nossas vidas do dia a dia. Te agradecemos, porque sabemos que quando nós Te pedimos sabedoria para entender, Tu a dás deliberadamente. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então este texto, ele é muito rico e na realidade eu podia passar um ano inteiro aqui a pregar sobre isto todos os dias de manhã e à noite. E mesmo assim haveriam novas lições.
Por exemplo, há pessoas que olham para o texto de Mateus 28 e eles vão focar, por exemplo, na palavra toda, porque diz, tenho toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. E isso é uma forma que há de interpretar Mateus 28. Há também quem vai falar em fazer discípulos, que é o verbo aqui. Então a ordem de Jesus é para fazer discípulos como indo, batizando e ensinando. E tudo isso são ideias muito ricas que nos podem ajudar a entender o que é que Jesus está aqui a dizer. Mas eu vou apresentar-vos 3 razões por qual nós somos chamados a ir. E a primeira, nós somos chamados a ir porque agora é o tempo de ir. E talvez isto possa não ser tão evidente no texto em si, mas nós podemos aprender isso porque Mateus 28 encontra-se no final do Evangelho de Mateus. E ele não está ali por acaso. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para mostrar o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Que o Messias já tinha vindo, que ele chegou, que ele viveu entre nós, que ele morreu e ele ressuscitou. Por isso, quando nós entramos neste texto de Mateus 28, o pano de fundo é este. As profecias de redenção do Velho Testamento foram cumpridas com Jesus, com o seu próprio corpo. Mas agora, Ele está-nos a chamar para nós nos juntarmos ao cumprimento daquilo que Deus está a fazer, através de proclamar Jesus às nações. Gênesis 12 fala que através da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então há profecias que se estão a cumprir e aquilo que Jesus faz é chamar-nos para elas. Ele está a dizer, basicamente Jesus em Mateus 28 diz, olha, aquilo que vocês não podiam fazer, eu fiz. Eu trouxe a redenção, eu trouxe a salvação, mas agora eu chamo-vos a participar na história que Deus está a fazer. Então, ir e fazer discípulos, sim, ele é uma ordem. É uma ordem que Jesus dá, por isso é que se chama Grande Comissão. Mas ele também é um convite para nós virmos e nós participarmos naquilo que Deus planeou desde os tempos antigos. E esta noção de que é agora, porque Jesus já ressuscitou e Ele já fez a redenção, então nós temos que ir, não é só do Evangelho de Mateus. Se nós fôssemos abrir todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós íamos perceber que o envio de Jesus acontece sempre depois da ressurreição. E eu pedia para vocês me acompanharem em João capítulo 20, e nós em João capítulo 20, nós vamos ter novamente esta noção clara. João capítulo 20, versículo 20 e 21 diz, enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando o viram. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E esta é uma narrativa paralela a Mateus 28. Então o que é que acontece? Da primeira vez que Jesus vê os discípulos, e os discípulos estão muito contentes, claro, eles estavam a ver Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus comissiona para eles irem. Assim como o Pai me enviou para fazer a redenção do mundo, e eu fiz na cruz e com o túmulo vazio, agora eu vos envio a anunciar as boas novas. Eles foram ter com Jesus à Galileia. E Jesus enviou-os da Galileia para fora, para eles irem fazer discípulos. Agora é tempo de ir e anunciar o Evangelho. Mas nós, e não precisam de abrir, em Atos capítulo 1, versículo 6 e 8, nós temos aqui algo parecido, mas mostra como os discípulos muitas vezes, e aqueles não entenderam que agora era mesmo tempo de ir. Em Atos 1, versículos 6 a 8, os discípulos chegam-se ao pé de Jesus e diz, Senhor, é neste momento que tu vais restaurar a Israel? E ele diz, olha, o Pai já determinou o tempo que isso vai acontecer, não vos convém saber. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus mandou-os fazer discípulos. E eles estavam preocupados com outra coisa.
quantas vezes nós não seremos estes discípulos? Se nós virmos no versículo, voltando a Mateus 28, no versículo 16, diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Se nós víssemos em Atos 1, eles também estão no monte. Aqui é o monte da Galileia, Mateus 28, Atos 1 é o monte das Oliveiras. Então, eles também estão no monte. E muitas vezes nós subimos o monte para ir ter com Jesus, mas esquecemos que Ele manda descer o monte para ir ter com outros, para falar sobre Ele. Nós não podemos menosprezar de forma nenhuma a importância de ir ter ao monte com Jesus. Nós vemos em Mateus 28 que Jesus lhes designou para eles irem. Mas assim como nós somos chamados a estar com Jesus, Ele também nos chama a ir ter com outros para testemunhar dele. E esta tensão aqui entre subir o monte, descer o monte, mostra-nos que a nossa devoção a Jesus é comprovada pela forma como nós nos envolvemos na missão dele. Se nós queremos que Jesus já ressuscitou, então nós temos de ir. Se há uma intimidade real com Jesus na nossa vida, então nós temos que fazer discípulos. Onde é que nós estamos sentados? Será que nós temos estado sentados simplesmente no monte? Se esse é o caso, Ele nos chama a levantar e a ir. Mas talvez uma das dificuldades que nós temos quando nós somos chamados a ir é porque nós não nos sentimos preparados. Eu não vou ser capaz, eu vou errar. Alguém me vai perguntar alguma coisa e eu não vou saber responder. E é por isso que o mesmo texto, ele vai nos dar uma segunda razão pela qual nós somos chamados a ir. Nós somos chamados a ir e a fazer discípulos porque é que quando nós vamos, que nós vamos aprender mais sobre Jesus. Vamos ler novamente o versículo 17 e 18. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. E depois temos então a comissão de ir e fazer discípulos. E se este versículo 17 e 18 não vos faz um bocado de confusão, eu vou-vos chamar aqui a atenção para alguma coisa, que é: o texto diz que quando os discípulos viram Jesus, uns adoraram-no. Tudo ok, até aqui, não é? Viram Jesus, adoraram-no. Mas o que é que os outros fizeram? Duvidaram. A minha pergunta é: a quem é que Jesus dá a ordem de fazer discípulos? A todos. Como assim? A todos? Como é que Jesus envia pessoas em missão, pessoas que duvidaram dele? Talvez essa seja a nossa lógica humana a pensar. Mas a lógica divina é outra. Jesus envia-os em missão porque ele sabia que eles iriam desenvolver a sua fé enquanto testemunhavam dele. Acontece o mesmo connosco 2000 anos depois. Às vezes nós não falamos mais sobre Jesus porque temos medo, não sabemos testemunhar, não temos coragem. Mas se nós somos chamados a ir, se fôssemos e fizéssemos isso numa base diária, ia ser muito mais natural. Nós só saberemos falar de Jesus quando começarmos a falar sobre Ele. Nós só saberemos servir a Jesus quando começarmos a servir a Ele. E eu gosto de imaginar, isto não está na Bíblia, ok? Isto é a imaginação minha. Eu gosto de imaginar um destes discípulos que duvidou, já depois disto acontecer, chegasse ao pé de Jesus assim: Jesus, desculpa, não, eu não sou digno, eu não sou capaz. Então, mas eu duvidei de quem tu eras, não, desculpa, não, eu não sou capaz de ir. E Jesus, calmo e sereno, a dizer-lhe: olha, porque tu duvidaste, então está mesmo na hora de tu veres as maravilhas que eu posso fazer. Falar de Jesus desenvolve a nossa fé. Quando nós falamos de Jesus, nós vamos ver Jesus a operar. Nós vamos ver Jesus a manifestar-se a elas. Nós vamos ver pessoas que foram resistentes ao Evangelho e pelo qual se calhar oramos uma vida toda a serem transformadas. Quando nós falamos de Jesus, nós vamos ver pessoas que estavam num beco sem saída, em depressão, em ansiedade, em tanta coisa, a encontrarem Jesus e a sua vida a ser transformada para ter paz e ter propósito.
tudo isto será desenvolvido, porque nós vamos ver as maravilhas que Ele pode fazer. Por isso, se tu hoje estás aqui e sentes que a tua fé está estagnada, que a tua fé chegou a um ponto que é isto, Jesus tem um convite. Fala aos outros dele. Procura fazer outro discípulo. Vai evangelizar. A autoridade e a presença de Jesus, como vemos também neste texto, ele manifesta-se em quem tem dúvidas, mas mesmo assim decide ir. Jesus não pede que tu sejas perfeito. Ele pede que tu estejas pronto para ir. Mas nós também podemos perceber isto, como é que isto acontece de uma forma mais prática. Quando nós nos dispomos a evangelizar, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar, nós temos que estar focados na tarefa de evangelizar, nós vamos orar mais, nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos falar com pessoas, cristãos mais maduros que já costumam evangelizar, então nós vamos ser abençoados. Então a minha pergunta é, quais são os teus dons e como é que tu os podes investir na ação de fazer discípulos? Porque quando tu decidires fazer isso, tu vais estar a dar espaço a Deus para Ele trabalhar na tua vida. Eu tinha um professor de missiologia. Eu antes de estar no seminário, fiz a minha licenciatura no IBP, em Lisboa. E eu tinha um professor, assim de uma forma meio cómica. Ele dizia que a solução para acabar com os problemas da igreja era mandar os crentes evangelizar. Porque ele dizia, olha, quando eles estiverem a evangelizar, eles estão preocupados com aquilo que realmente importa. Isto parece cómico, e era brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Mateus não coloca Jesus a ficar preocupado e a julgar os que estavam a duvidar. Na realidade, se nós vamos ver os textos do Evangelho, só João o faz com Jesus e Tomé, a dizer que Jesus responde às dúvidas de Tomé. Mas nós não vemos no Evangelho de Mateus os discípulos a pensar, ai, coitadinho de mim, eu duvidei, como é que eu provavelmente vou falhar outra vez, é melhor eu ficar parado. Também não vemos aqueles que adoraram a dizer, olha, tu não prestas, porque tu duvidaste. Aquilo que nós vemos em Mateus é que todos os que adoraram, os que duvidaram, a serem chamados para ir e fazer discípulos. Sim, deixem-me dizer que há coisas que precisam ser tratadas com o pastor, com uma liderança. Mas isto não pode ser impedimento para nós irmos e testemunharmos da redenção que Jesus fez na nossa vida. Notem no versículo 18 que Jesus chama-os para ir na autoridade dele. E isso faz toda a diferença. Eu acho que às vezes nós somos chamados a ir e não vamos porque achamos que está em nós o poder de converter pessoas. Então, como não sou capaz, porque já falhei, porque me vai faltar as palavras, então eu não vou. Mas vejam aquilo que Jesus disse. A autoridade é minha. Os que adoraram não estavam mais capacitados. Os que duvidaram não estavam em maus lençóis. Porque a autoridade para mudar corações não era deles, era de Jesus. E se Jesus tem poder, como ele diz aqui, e nós acreditamos que ele tem poder no céu e na terra, será que ele não tem poder para transformar corações? Tem. Nós apenas vamos e anunciando, mesmo com dúvidas, mesmo com falhas, e a nossa fé também será desenvolvida. Mas ainda há mais uma razão para a qual nós somos chamados a ir, que está no resto do texto. Nós somos chamados a ir e fazer discípulos porque o reino de Deus é feito para pessoas. Vamos ler 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecerem todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. Jesus não chamou os discípulos para fazer uma revolta política. Ele deixa isso bastante claro em Atos 1:7. Jesus não os chamou para eles irem fazer um programa de 4 dias, 3 horas cada dia.
Jesus, por acaso nós hoje não cantamos nenhum hino do cantor cristão, mas Jesus não chamou os discípulos para eles aprenderem a tocar todas as músicas do cantor cristão. Jesus chamou-os para quê? Para fazer discípulos. Nós somos chamados a ir para fazer discípulos. Eu quero referir uma frase que eu ouvi do Will Graham, o neto do Billy Graham, este mês. E ele disse assim: a única coisa deste mundo que nós vamos reconhecer quando chegarmos ao céu são outras pessoas. Eu vou repetir. A única coisa deste mundo que nós vamos reconhecer quando chegarmos ao céu são outras pessoas. Jesus enviou-nos a fazer discípulos porque pessoas são a única coisa eterna. Já pensámos nesta realidade? Então, por que é que vivemos aqui como se no céu nós fôssemos encontrar outros investimentos? Onde é que nós estamos a investir o nosso tempo? Será que é com pessoas? Será que é para pessoas conhecerem e tornarem-se discípulos? Ou será que nós estamos a preocupar com tesouros que são perecíveis? Muitas vezes em igreja nós focamos-nos em atividades e não há problema nenhum em fazer atividades, encontro de casais, jantar de ação de graças, culto de Natal, cantata de Natal, muitas atividades. Mas todas essas atividades têm que ser pensadas para trazer transformação, santificação às pessoas. Eu fiquei muito emocionada hoje, logo no início do culto. Nós vemos as crianças a cantarem que Deus criou tudo muito bom. Isto é muito importante, nós estamos a investir na vida delas. Quando elas forem mais velhas, elas vão se lembrar daquilo que aprenderam. É isto, transformação de pessoas. Tudo aquilo que nós devemos fazer deve ser aquilo que Mateus 28:20 diz: ensinar os outros a obedecer. Então todo o nosso investimento deve contribuir para que outras pessoas conheçam Jesus ou cresçam nele. A mesma coisa nas nossas famílias. Do que adianta ter dinheiro, presentes, fazer muita coisa, se nós não estamos a investir para que aqueles que são nossos se tornem discípulos de Jesus? E eu tenho percebido isso de uma forma muito especial. Eu não sou mãe, mas eu sou madrinha. A minha afilhada Ariana. E ela nasceu, quando ela nasceu eu ainda estava em Lisboa. Então, a nossa relação, eu tive sempre muito presente, estou sempre nos aniversários, sempre dei prendas, mas a nossa relação era muito simples. Eu não a conhecia, ou pelo menos eu não via aquilo que Deus já estava a fazer na vida dela. Então, nestes últimos meses, eu mudei-me para Coimbra em outubro para estar com a minha mãe. Agora, todas as segundas-feiras, eu vou buscar a minha afilhada à escola, vou com ela à natação, equipamos juntas, estamos no balneário juntas, nadamos juntas, rimos, conversamos. Não é por ser minha afilhada, mas ela é muito engraçada. E isso tem criado uma proximidade que um dia eu fui buscá-la à escola e ela disse assim: Mimi, já sei qual é a minha música preferida da igreja. E ela começou a cantar e a música dizia: somente o Santo Deus. Eu posso ver aquilo que Deus está a fazer na vida da minha afilhada, porque estou perto. E por isso vocês compreendem que a forma como Jesus diz que é fazer discípulos é indo, aproximando-se. Ir ter ao encontro de alguém para estar com ela, para a conhecer no seu próprio ambiente. E por isso eu gostaria-te de desafiar. Quem é que são as pessoas que estão ao teu redor, que não conhecem Jesus, que tu até estás perto, mas ainda não foste realmente ter com elas, de ouvidos e coração aberto, para ver aquilo que Deus está a operar e quer que tu participes, para que Jesus seja conhecido e transforme a vida delas. Jesus fala também do batismo e do ensino. Eu não vou passar muito tempo nisto, porque é um pouco intuitivo nós percebermos, mas mesmo assim não quero deixar de destacar. O ensino, muito simples. Nós ensinamos a obedecer porque é a palavra de Deus que transforma. Ou seja, quando nós estamos a evangelizar, nós não falamos qualquer coisa. Nós evangelizamos falando a palavra.
não são as minhas ideias, são as ideias da Bíblia. E por isso é que nós não nos rendemos à teologia da prosperidade, à teologia do coaching, porque nós sabemos que o Evangelho é suficiente para transformar um inimigo de Deus em discípulo de Cristo. Então nós não precisamos saber muito, nós precisamos de saber o Evangelho e proclamá-lo com convicção. Isso é suficiente. O Evangelho é poder para a salvação. E o batismo? Porquê é que Jesus colocou o batismo aqui? Porque nós evangelizamos em conjunto com a igreja local. Nós não falamos... Isto é uma estrada de dois sentidos. Ou seja, quando nós falamos a alguém sobre Jesus, nós dizemos, olha, Deus ama-te, tu pecaste, Jesus fez a redenção e agora vai à tua vida. Nós não fazemos isso. Nós convidamos essa pessoa para ter um relacionamento com Jesus e nesse relacionamento com Jesus ela deve então ir para uma família espiritual. Pode não ser a nossa igreja local, porque pode ser uma pessoa longe, mas nós temos que convidar essa pessoa a pertencer a uma igreja. Um dos maiores benefícios de ser discípulo de Cristo é ser discípulo de Cristo com os outros. Mas, como eu disse, é uma estrada de dois sentidos. Então, a igreja, se nós estamos aqui e falamos a outra pessoa da igreja local, a igreja local também pode nos auxiliar quando nós estamos a fazer discípulos. Como? Orando, por exemplo. Será que nós já partilhamos com a igreja para eles orarem por alguém que nós estamos a falar sobre Jesus? Será que nós já partilhamos com a igreja para orarem connosco, para que Deus nos dê ousadia para ir ter com aquela pessoa e falar-lhe de Jesus? Nós devemos nos ajudar uns aos outros na ordem de fazer discípulos. Por exemplo, pais, e vejo que há aqui muitas destas crianças vão começar a ir para a escola. Como é que vocês podem ajudar os vossos filhos na ordem de fazer discípulos com os amiguinhos da escola? Eu vejo aqui um grupo de meninas, eu não sei se vocês têm a mesma idade, se andam na mesma escola, se andam na mesma faculdade, elas estão-se a rir, não sei. Mas como é que vocês, da vossa geração, vocês podem se auxiliar umas às outras para alcançar outras adolescentes jovens da vossa idade? Nós somos chamados a ir, mas não somos chamados a ir sozinhos. Nós vamos com Jesus e vamos com a igreja. Então deixem-me terminar revendo e aplicando algumas ideias de Mateus 28, 16 a 20. E eu estou a falar isto para vocês, mas também é para mim. Nós somos chamados a ir porque agora é tempo de ir. Será que tu tens-te envolvido com entusiasmo para fazer discípulos? Se Jesus entrasse agora, aqui, e se ele se sentasse ao teu lado, e se ele te perguntasse em quem é que tu estás a investir para ser discípulo dele, tu terias um nome pronto a dizer? Se não, é a altura de levantares do monte e ir. Nós somos chamados a ir porque é indo que desenvolveremos a nossa fé. O que é que te impede de servir na missão de fazer discípulos? Talvez possas pensar, não sou capaz, e se eu falhar, sou muito novo, sou muito velho, não tenho competências, não tenho qualificações, tenho vergonha de falar. Qual é a desculpa? Jesus somente diz, vai. Porque não é por ti que as coisas vão acontecer, é na autoridade dele. Então somente vai. A tua fé será aprofundada quando tu te dispuseres a ir e a servir. Nós somos chamados a ir porque o reino dos céus é feito de pessoas. Então não vale a pena gastar o nosso tempo, o meu e o teu tempo, em algo que não contribua para a transformação de pessoas. E isso não quer dizer que tu vais abandonar tudo e vais pregar o evangelho para a rua. Para algumas pessoas pode ser esse o chamado. Mas aquilo que Jesus está aqui a dizer, quando ele diz indo, é para tu te aproximares das pessoas que estão perto de ti. Porque Deus já lá as colocou com um propósito, não foi ao calhas. Deus quer que tu te aproximes, que fales do evangelho, que pregues a palavra, que possas discipular aquela pessoa, para que ela possa desfrutar das bênçãos de pertencer a uma igreja local. Então, oremos. Peçamos a Deus que nos dê coragem de lhe obedecer.
O versículo 20 termina com uma promessa, mas para quem se dedica, decide obedecer. E eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. Ao decidir obedecer e envolver-se na missão de Jesus, você pode contar com Jesus ao seu lado. Na verdade, é Ele que está a transformar vidas. Você só está ao lado, sendo, por exemplo, como os amigos do paralítico, que vêm e auxiliam e trazem até Jesus. Terminemos com esta imagem na nossa cabeça. Se Jesus entrasse agora e o chamasse para trabalhar ao lado dele, você não iria? É isto que está em causa em Mateus 28, 16 a 20. Temos sido bons companheiros de Jesus na sua missão? Senhor, nós admitimos as nossas falhas, que muitas vezes estamos mais preocupados com investimento nesta terra do que participar no chamado que Tu tens para a nossa vida de fazer discípulos. Senhor, há tantas pessoas ao nosso lado, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos, tantas pessoas que cruzam o nosso caminho porque Tu queres. Ajuda-nos a dedicar a nossa vida para que elas possam conhecer Jesus. Dá-nos coragem, dá-nos intrepidez, dá-nos sabedoria de palavras para que o Teu Evangelho seja pregado e seja vivido nas nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a alegrar com aquilo que Tu fazes na Tua seara. A Tua palavra diz que falta obreiros para a seara e a seara é grande. Ó Senhor, levanta-nos porque nós queremos participar. Nós sabemos que é Jesus que tem autoridade, é Ele que vai salvar, é Ele que vai transformar corações, é Ele que vai transformar vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a participar. Ajuda-nos a colocar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que tudo o resto Tu vais acrescentar. Não precisamos de nos preocupar com isso. Ajuda-nos a buscar o Teu reino e a Tua justiça. Amém.